Boa noite, pessoal. Queria agradecer a presença de vocês, né? A gente publicou esse bate-papo assim muito em cima da hora, porque a gente estava enrolado com alguns outros aspectos, e aí foi essa semana que saiu a publicação, e eu queria agradecer porque estamos com quase 70 inscritos nesse bate-papo, e o pessoal realmente teve muita gente se inscrevendo hoje, né? E isso para a gente é um grande prazer, é um grato prazer estar com vocês. A gente está iniciando esse curso aqui na PUC, é o primeiro curso de extensão em gestão avançada da engenharia de manutenção, e eu entendo que vai ser um evento que vai durar por muito tempo e ainda vai gerar outros grandes cursos, né? Nossos professores têm vários cursos de extensão, a gente está estudando aí, depois que sair o primeiro, começar a fazer outros de curta duração também, e muito provavelmente no ano que vem nós vamos tentar implantar uma pós, né? Então a gente está com uma ideia de mandar uma pós-graduação em engenharia de manutenção, que é o carro-chefe principal do grupo de professores que estão ingressando na PUC agora, né? Ontem eu fiquei muito feliz, uma aluna nossa, Jaqueline, ela enviou uma propaganda que ela buscou na internet, e essa propaganda dizia que a PUC estava sendo considerada a melhor universidade do Brasil. E exatamente, né, no ano que a gente está chegando na PUC para implantar diversos cursos de engenharia de manutenção e fazer com que a PUC seja também um ícone em engenharia de manutenção, que é o desejo de todos os professores que estão aqui presentes. Hoje, gente, vai ser um negócio assim sensacional. Vamos estar aqui com um grande colega, o professor Nelson Cabral, é um parceiro já de grandes eventos, né? De viagens para congressos fora do Brasil, muitas aventuras à Argentina, em Mendonça, mas ele marcou muito a minha vida. Ele foi meu professor em 95, e ele vai apresentar um tema muito importante, que vai falar de planejamento estratégico na vida e nas organizações. Então, às vezes, a gente tem ferramentas que, se bem aplicadas, elas podem transformar a vida da gente, como transformou a minha vida. Em 95, eu fiz um planejamento para o meu futuro e embarquei 10 anos nesse planejamento. Foi um total sucesso, apesar de ter dado até uma separação, porque foi muito trabalho, foi muito estudo, foi muito esforço, e no final isso não Faz estava parte no da mudança. planejamento, mas acabou de acontecer, foi um ponto fraco que eu não previa, né? E acontece, né? A gente fracassa para poder aprender e ter lá as oportunidades de melhorias contínuas. E o Nelson foi um cara fundamental nessa virada minha de profissão de 95 até 2005. Foi 10 anos seguidos. E é até hoje, porque o que a gente aprendeu com o Nelson, eu fazia questão, igual a professora Laís está aí na sala com a gente, eu sempre ia assistir a aula da Laís no Engeman, e do Macedo também, adorava ver a aula do Macedo. Macedo é uma pessoa extremamente interessante na hora que ele faz a aula, porque é totalmente prático, conhece muita teoria e dá uma bela aula, porque ele vai lá no negócio e fala: ó, aqui, vai cair aqui, olha ali, ó, aqui é o ponto do desequilíbrio. E o Nelson fez parte dessa minha história, e eu estou feliz aqui hoje, quero te trazer para o público aqui, meu amigo Nelson, seja feliz, faça uma grande palestra, vou estar aqui te aplaudindo e te acompanhando aqui, tá bom? Falou. Tá comigo? Tá contigo a bola. Boa noite, gente. Eu sou o Nelson Cabral, para quem não me conhece. Sou engenheiro formado pela PUC, olha aí, coincidência, A PUC voltando de às novo. raízes aí, Fomos em todos. 73, quer dizer, bota raízes nisso aí, muito profundas no tempo. E depois fui para a Petrobras, me formei, fui para a Petrobras, fui para a Reduc, outras refinarias, fiz curso de pós-graduação da Petrobras, depois fui para a Furnas, no usina nuclear, onde eu fui gerente de manutenção da primeira usina lá, desde o princípio. Depois voltei para a Petrobras, entre outras áreas, refinaria, onde eu desenvolvi essa minha visão de planejamento estratégico, trabalhando no planejamento estratégico da Petrobras, depois do departamento industrial, depois conduzi na Reduc, depois fiz outras aventuras lá. Então, é o seguinte, eu digo assim, eu não sou nenhum professor de direito, eu sou um cronista, porque eu vou contando coisas que aconteceram comigo. Aí eu pego a teoria que eu aprendi e tento colocar isso aí.
E, na verdade, depois disso, já rolei. Fui para várias coisas. Fui para a Amazônia e fiquei fazendo gerente de segurança e meio de saúde lá. Depois vim aqui para a obra do Compérgio. Então, já fiz várias coisas na vida. E, entre elas, ser professor. Já ajudei até na formação do curso lá no começo. E fui professor do Edan Germain, onde o Almeida foi aluno e depois se transformou em professor, coordenador e tudo. E diz ele que eu sou culpado dessa mudança dele aí, né? Porque foi até a partir da aula que eu dei que ele, usando aquela metodologia, especialmente metodologia é fácil, metodologia é ferramenta qualquer um. Importante é o conceito, né? O pensamento estratégico, que é o que eu costumo colocar. Eu sou muito mais do conceito. Hoje tem ferramentas aí que proliferam, mas se o cara não souber o que ele está fazendo, não adianta ter uma ferramenta da mão. Então, eu gostaria de começar esse nosso papo aqui com o pensamento estratégico. Aí é uma reflexão. O pensamento estratégico começa com a reflexão. Onde eu estou? Eu tenho que saber onde eu estou, onde estou hoje, como eu sou hoje, onde eu me encontro e em que contexto estou inserido. Como é que é o mundo hoje, essas coisas todas. Às vezes está tudo em equilíbrio, está ótimo. Só que o mundo vai evoluir ao longo do tempo. Eu não sei se estabelece um horizonte lá, 10 anos. A Sony fez fazer planejamento estratégico para 50 anos. Mas tem outros que o ciclo é mais rápido. Mas imagina, sei lá, 10 anos. Aí eu penso assim, daqui a 10 anos, como vai estar o mundo? Porque não fica igual hoje. Quem diria que a gente já está passando por essa pandemia e que a gente estaria trocando aulas presenciais por aulas online? Quer dizer, se você não pensar que isso pode acontecer um dia, você não vai se preparar. E se você não se preparar, você vai cair no buraco, porque os outros vão estar preparados. Então, basicamente, o pensamento estratégico é isso. Onde estou, aonde eu quero ir, ou onde eu preciso ir para ter minha sobrevivência, ter minha perenidade. Porque, obviamente, todo mundo está buscando isso. Felicidade, está perene, está no nível pessoal. Felicidade, você está em paz, você realizado, essa coisa toda. E para a empresa, ela tem que estar no mercado, ela tem que ser perene, ela tem que ser rentável, ela tem que ser sustentável. Então, basicamente, o pensamento estratégico é o seguinte: onde estou, onde eu quero ir. Então, parte daí. E a gente, para fazer isso, a gente só tem que pensar duas coisas. Eu tive um consultor chamado Geraldo Eustáquio, e a gente é cheio de metodologia e tecnologia na Petrobras lá. Ele foi lá dar uma palestra para a gente, apoiar a gente no processo lá. E ele falou: gente, planejar estratégia é mais fácil que comer com a mão. É só você pensar o seguinte: onde eu quero ir e o que me ajuda e o que me atrapalha. Aí o que me ajuda, gente, o que me ajuda, eu vou lá e identifico bem claramente o que está me ajudando e mantenho aquilo, ou melhoro. E o que me atrapalha? Aí eu tenho que olhar o que me atrapalha e simplesmente bolar uma maneira de ou eliminar aquele obstáculo ou contornar o obstáculo. Então, essa é a essência do planejamento estratégico. E aí eu penso o seguinte: o que fazer? Como você sair de onde você está para onde você precisa chegar, onde você quer chegar? Esse é o pensamento estratégico, é a essência. E se não tiver essa essência, não adianta nada você pegar matriz SWOT, pegar não sei o quê, pegar tecnologia, pegar todos os livros publicados sobre isso, se você não tiver o conceito de que é do pensamento estratégico, que é exatamente isso: onde eu estou, onde eu quero chegar, onde eu preciso chegar. E aí eu vou ver o que eu vou fazer. E aí você vai pegar e usar as ferramentas, uma vez que você já sabe o que você quer fazer com elas, né? Eu gosto de colocar aqui, nesse ponto, um exemplo pessoal meu. E aí, quem foi meu aluno já ouviu isso aí possivelmente algumas vezes. Mas é o seguinte: eu tinha um sonho. E aí eu diria que tudo isso que a gente está falando começa com um sonho. Quer dizer, onde eu quero ir é um sonho. Como eu quero ser, como eu quero ficar, como eu quero me ver no futuro, em breve.
o que eu quero? É um sonho. Então, se você não sonhar, você não vai sair da mesmice, ou seja, se você vai ficar ancorado no presente. E no presente talvez não seja satisfatório, uma vez que, como eu estava falando, que essas pessoas, o mundo muda. E aí eu traçaria uma linha para vocês assim, na horizontal, o tempo. Vocês conseguem fazer uma imagem mental aí, porque eu estou proibido de botar uma transparência aqui, mas o desenho. Mas imaginem assim, uma linha do tempo horizontal. Imagine outra linha vertical, que é evolução, qualquer medida de evolução, medida de evolução qualquer. Então, é tempo versus evolução. Você pega no tempo zero, e na evolução, e no ponto de evolução zero, que é onde você está, e coloca o mundo lá e coloca a sua empresa lá, ali dentro, o seu projeto pessoal, como você está. E aí, ali você está em equilíbrio, porque você já está estabelecido. Você conhece o contexto, você conhece as ameaças e oportunidades. Então, está tudo beleza. Ocorre que o mundo vai mudar. Então, você traça uma linhazinha 45 graus assim, para cima, e chega lá em T mais 10, um tempo de 10 anos mais. Você vai ver que tem uma evolução. Então, não vai ficar uma linha horizontal, vai ficar uma linha 45. E você olha para cima e fala assim, o que existe lá? Vai existir lá um outro mundo, outro contexto. E você quer ver a sua empresa, como é que você vai estar lá. Então, não é você gerir o futuro, é gerir sua posição no futuro. Essa que é a essência do pensamento estratégico. E aí você tem que gerir sua posição no futuro. Então, você olha para o futuro, vê como está o mundo e projeta com a sua missão e visão que a gente vai ver daqui a pouco, projeta lá com aquela visão de futuro onde você está, qual é o espaço que você quer ocupar lá, como você quer se ver no futuro. E essa é a pergunta principal. Aí você traçou essa linha daqui de baixo para lá para cima e você vai ter que dar um jeito de caminhar para lá, né, nesse sentido. Porque se você ficar na horizontal aqui, quando chegar daqui a 10 anos, você está fora do mundo, porque o mundo não tem mais espaço para você. Então, essencialmente, é isso que é o nosso pensamento estratégico. Aí, nesse exemplo que eu dou da Europa, é o seguinte, eu tinha um sonho de viajar para a Europa. De conhecer a Europa, né? A gente via em filme, você vê Morte em Veneza, lá você fica doido, fica aqui um paraíso, vê filme em Paris, né? Dançando na chuva, não sei o quê. Então, é uma cultura maravilhosa, mas a gente queria estar lá, a gente queria sentir. Então, eu tinha um sonho. E, por acaso, como disse, tem os atores principais nessa história, era o mesmo sonho da minha mulher, e eu dei sorte nisso. Então, quer dizer, porque senão eu não ia em lugar nenhum. Mas, olha só, ela manda dessa. Mas, então, é o seguinte, o sonho era conhecer a Europa. Então, começa por aí. A gente tinha o sonho de conhecer a Europa, por fora de livro, de filmes e tal, e de conversa com os outros, mas eu queria conhecer a Europa, queriam sentir aquilo, queriam estar ali, queriam pisar ali, queriam viver, queriam sentar num bar, tomar uma cerveja e ver como é que a pessoa vive lá. Bom, aí eu olhei assim para a Europa, né? E aí eu comecei a racionalizar, porque vou pegar a professora Laís está aí, ela vai me perdoar a parte reducionista de engenharia na análise do cérebro, mas naquela época eu achava que o cérebro tinha dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O hemisfério direito é aquele sensitivo, aquele do querer, da vontade, do sonho. E o do esquerdo já é a racionalização, do prático, do objetivo. Então, esse sonho nascia onde? Nascia no lado direito do cérebro, na área do sonho. Só que só sonhar não me levaria a lugar nenhum. É bacana, eu talvez dormisse boa noite maravilhosa, mas no dia seguinte eu estava aqui mesmo. Então, o que é o compromisso? Você ter um sonho, mas se você se comprometer com a execução daquele sonho. Aí você cria realmente uma visão de futuro. Aí você vai saber onde você quer ir mesmo, né? Então, eu resolvi. Olhamos assim, passamos do lado esquerdo, do lado direito do cérebro, do lado esquerdo um pouquinho, demos uma passeada lá, para a gente poder viabilizar essa história dessa viagem. Quando a gente passou para lá,
a gente perguntou assim, pô, só na parte ocidental lá tinha 17 ou 20 países, não me lembro mais. Eu nem sei hoje, se alguém souber me informa, que mudou um pouco a configuração da Europa, mas tirando o leste europeu, tinha lá uns 17, 18, 20 países. Falei assim, não vai dar para você ir a 20 países, então vamos escolher 5. Aí nós escolhemos lá a Bélgica, a França, a Inglaterra, a Itália e a Suíça. A gente achava que estava representativo de várias áreas da Europa, pelo menos é o que eu podia imaginar, né? E aí, então tá bom, já racionalizamos, ou seja, aquele sonho já começou a se criar alguma parte prática. Ou seja, nós começamos a planejar a nossa viagem para resolver o nosso sonho. E aí nós pegamos e pensamos assim, primeiro, vamos desses 5 países. E aí pensamos, quanto tempo a gente precisa para fazer essa viagem? Não dá para você pensar e passar 3 anos viajando, porque eu trabalhava na Petrobras na época, e não tinha como tirar 6 meses de férias, naturalmente, né? E aí eu falei assim, bom, vamos regular isso aqui em 1 mês viajando para esses 5 países. Então já resolvemos 2 coisas, aonde a gente ia e qual o tempo que a gente ia gastar lá. Aí, muito bem. Aí, outra pergunta que aparecia é o seguinte, o que vamos fazer lá? Como nós vamos conhecer esse lugar? Nós vamos conhecer ainda museus, livrarias, a parte cultural, é muito legal para burro. Ou vamos andar na rua, simplesmente andar na rua, se chover a gente vai dançar na chuva, coisas desse tipo. Vamos sentar num bar, aliás, é a parte que eu mais gosto. Mas vamos sentar num bar, vamos conversar com as pessoas, vamos achar as pessoas, vamos entender a vida das pessoas. Então, e também não vamos ficar só na cidade grande, não vamos para o interior, porque é diferente, né? Então, já tinha uma terceira coisa, de como a gente ia processar esse conhecimento. Então, primeiro, onde a gente queria, onde a gente ia, quanto tempo a gente ia ficar por lá e o que é que a gente ia fazer lá, né? Aí, tá legal, beleza, então está tudo resolvido. E quando nós vamos? Porque aí tem outra coisa, né? Eu trabalhava, era gerente lá na Petrobras, e aí eu tinha que planejar isso com base na disponibilidade dos dias de férias. A gente às vezes nem tirava férias, né? Mas aí então nós fizemos, vamos planejar isso a gente vai daqui a 5 anos, entre hoje e 5 anos. Então nós já definimos o tempo em que época a gente ia colocar. Então esses 4 pontos aí, onde você quer ir, quanto tempo você vai passar, o que você vai fazer lá e quando você vai, são fatores essenciais que a gente passou para o lado esquerdo para raciocinar, para poder cumprir aquele sonho, realizar aquele sonho, né? Que estava no lado direito do cérebro. E aí teve outras definições que eu... Bom, aí então planejamos nossa viagem. Aí, legal, como é que a gente vai conseguir realizar isso? Aí nós andamos para a direita, ainda pensando, né? Que aí já saiu lá do sonho lá, então nós estamos pensando e olhamos e dizemos, o que me ajuda? Aí eu pensei assim, o que me ajuda? Bom, eu falo inglês e francês, realmente eu tenho alguma proficiência em inglês e francês, eu consigo fazer entender. Bom, isso ajuda. Beleza. Pô, eu tenho um bom emprego no cargo gerencial na Petrobras, quer dizer, não estou urrando, então estou em condições de imaginar, de sonhar isso, né? E o terceiro era... tem saúde, obviamente, né? Tirando aí uns 40 quilos, eu estava bem. Mas também não atrapalha não, porque meus exames de sangue são perfeitos, então estou ótimo. E aí eu diria o seguinte, então tinha 3 coisas que me ajudavam. Eu tinha um bom emprego, um salário razoável, eu tinha saúde e eu falava inglês e francês. Pô, bicho, então eu já fui, né? Não fui. Se eu não fui, é porque tem alguma coisa que me atrapalha. Então, o que me atrapalhava, eu imaginei? Primeira coisa é que eu tinha filhos em idade escolar. E meus sogros eram falecidos, e minha mãe e meu pai eram bem coroa, não dava para tomar conta das crianças, e ela não tinha o suporte, né? O pessoal... era um problema não, era dificuldade. Mas como eu estava em idade escolar, a primeira coisa, logo de cara, para tirar um mês e pouco, vamos fazer isso no nosso verão.
nas férias escolares maiores aqui. Legal. E aí a gente ia dar um jeito, né? Aí, a outra coisa é que meu chefe, ele tinha que me liberar, porque como funcionava positivo o fato de eu ter um cargo gerencial, uma função legal lá no emprego, por outro lado, eu tinha um chefe que não topava muito me liberar no tempo. Às vezes a gente, bom, 2 semanas de férias, está maluco, você está doido, né? Mas aí a gente tinha que dar um jeito. Então tinha coisas que me atrapalhavam, né? O fato de eu ter uma dificuldade de sair de férias lá, o fato de eu ter criança de idade escolar, e o terceiro ponto, que é que eu não tinha dinheiro. Esse ponto não sei, pode não acontecer com a maioria das pessoas aqui, mas naquela época eu não tinha o dinheiro suficiente, embora eu trabalhasse bem e tal, mas para essa aventura na época eu não estava com recurso financeiro. Mas eu tinha 5 anos para planejar isso. Aí eu peguei e fiz o seguinte: o que eu fiz? Aí, para cada uma dessas coisas, eu tinha que achar o que ajudava, porque atrapalhava, eu tinha que bolar alguma coisa. Por exemplo, o inglês e o francês, eu comecei a fazer uma aula de conversação em inglês, conversação em francês. Comecei a ler inglês e francês para poder apurar aquilo lá. Eu peguei a parte dos filhos da idade escolar. A gente tinha os filhos da minha mulher que moram lá no Espírito Santo. Então, todo ano a gente ia lá, 5, 6 vezes por ano, aí passava nas férias lá, passava 1 mês, 2 meses, não sei o que, com as crianças. Quer dizer, minha mulher que ficava. Mas aí eles gostavam muito, eles adotaram eles como filhos, como netos, aliás. Então, o que a gente fez? A gente começou, vamos fazer a nossa estratégia, vai ser o seguinte: vamos pegar essas crianças e vamos fazer com que eles tenham vontade de que as crianças vão para lá, e aí a gente começamos a tirar. Foi meio maquiavélico o negócio. Então, começamos a tirar, e não vou dar tanto, vamos lá tantas vezes e não vamos ficar tanto tempo no verão, para até eles terem vontade. O dia que a gente pedisse para eles ficarem com as crianças, eles querem. Essa foi uma estratégia meio maquiavélica mesmo. A outra coisa, eu queria te convencer meu chefe lá que ele podia me liberar para eu passar 1 mês e meio, tá? 1 mês e pouquinho lá. Aí ele, não tem maluco, não sei o quê, mas aí eu pegava, não tirava férias nesses 5 anos, eu fiquei um tempo sem tirar férias, e aí eu acumulava, eu falei, mas não sei o quê, papapá, e papo vai. E aí no fim eu consegui lá. Bom, consegui convencer o pessoal a ficar com as crianças, convenci o meu chefe a me dar umas férias de 35 dias, 30 dias, e aí eu peguei e tinha embarcado na questão de quanto que eu precisava ganhar, quanto que eu precisava de dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Aí coincidentemente, eu gastava muito, quer dizer, eu ganhava bem, mas eu gastava muito. Sexta-feira eu tomava um chopp e lá depois do trabalho, papai, isso rendia, aí depois tinha que chegar em casa, e aí eu tinha que levar flores para a mulher, essa coisa toda, era sempre uma confusão, e depois tinha que levar, no dia seguinte tinha que levar para almoçar no lugar legal, então saía meio caro. Aí, um cara falou para mim assim: olha, você quer dar uma aula lá em Campo Grande? É sexta-feira à noite, de 6h30 às 10 da noite. Eu falei, porra, bicho, isso é espetacular essa solução. Porque com uma solução só, eu resolvi 2 problemas. Primeiro, que eu ia gastar menos, porque eu não ia tomar aquele chopp de sexta-feira à noite, e depois ainda ia ganhar para dar essa aula e conseguir fazer uma poupança para poder ir, né? Então, poupança você tem 2 jeitos de fazer. Ou você pega o dinheiro e vai juntando dinheiro aos pouquinhos, e um dia tem um bolo, ou você pega um dinheiro emprestado e depois você fica pagando as prestações ao longo do tempo. Tanto faz. Você só a questão de quando que você vai ter o dinheiro, você antecipa ou retarda, é isso aí. Bom, de qualquer maneira, eu tive essa felicidade de dar essa aula lá. Não foi muito fácil, não, porque um dia o carro dava um problema, outro dia era uma chuva, outro dia era assalto, não sei o quê. Então, cada vez tinha uma dificuldade. Mas, por que é que nessas dificuldades, eu olhava uma plaquinha, sempre via assim escrito na Avenida Brasil, Niterói, estava com vontade de voltar naquele retorno, porque estava tudo complicado, o trânsito e lama, etc., e assalto. Mas aí eu olhava para aquela plaquinha e falava, eu não posso ir para lá, porque eu tenho que dar uma aula lá, em
Campo Grande. Aí eu falei assim, bom, legal, eu tenho que dar aula em Campo Grande. Eu dava para frente, mas daqui a pouco, outro problema desse, eu falei assim, poxa, porque eu tenho que dar aula em Campo Grande. Eu falei assim, por que eu tenho que dar aula em Campo Grande? Ah, não, eu tenho que dar aula em Campo Grande porque eu não vou tomar meu chopp, eu não vou gastar e eu vou ganhar ainda para dar essa aula. Muito bem, então tá, beleza, eu ia para frente. Aí chegou uma hora lá que deu um problemaço, não sei o que aconteceu. Aí eu olhei a plaquinha Niterói, eu falei, não posso. Eu falei assim, mas por quê? Não, porque eu vou dar aula, isso aqui, eu vou ganhar um dinheirinho, vou ganhar um dinheirinho e não vou gastar o dinheirinho. Então, vou fazer uma poupança. Eu falei, mas para que eu quero fazer poupança? Ah, porque eu tenho um sonho, que é conhecer a Europa. Aí eu pegava e encarava aquele obstáculo e ia em frente. Então, é assim, isso aí se você pegar na vida, quando você pegar, em vez dessa viagem à Europa, você colocar lá a missão e a visão da sua empresa, ou você colocar na gestão, por exemplo, nós estamos falando de bastante de manutenção, você colocar, qual o teu sonho da manutenção na sua empresa? Pô, coloca lá e pensa numa visão de futuro, o que você gostaria de ser. E aí você pergunta o que é que, em todo esse pensamento que eu fiz na viagem à Europa, o que é que eu quero, onde eu quero ir, onde eu estou, onde eu quero ir, e o que me ajuda, o que me atrapalha, e o que eu vou fazer para contornar esses obstáculos que me atrapalham e para melhorar aquelas coisas que me ajudam. Então, por exemplo, no negócio de saúde, eu fazendo um exame médico perfeitinho lá, tentando dar umas caminhadas, melhorar um pouco a saúde, né? O inglês fiz a proficiência e no trabalho eu andar direitinho lá para continuar mantendo minha posição. Então, ou seja, as coisas que me ajudavam, eu tratei, as coisas que me atrapalhavam, eu consegui contornar ou dar uma solução lá. E, na verdade, eu fui, e aí você, no meio do caminho, quando você está fazendo um planejamento estratégico, você imagina tudo que vai acontecer. Então, você imagina que no futuro lá e você traça um caminho. No meio desse caminho, acontecem várias coisas, tem várias turbulências. E aí você analisa e vê as mudanças que você tem que promover. O que aconteceu comigo, especialmente nessa viagem? No meio desse caminho na minha vida, do processo lá, apareceu um treinamento da Europa para mim, pela Petrobras. Aí eu falei, pô, bicho, eu vou. Aí eu peguei e eu podia planejar o treinamento, planejei lá naqueles países que eu tinha, vamos dizer assim, que eu tinha eleito, se não fosse aqui dizer assim hoje. Mas aí fui fazer o treinamento. Então eu passava o dia trabalhando e à noite a gente saía, dizia fim de semana e tal. E foi muito legal. Mas o que eu estou dizendo isso? Que apareceu uma oportunidade que não estava elencada no início do plano estratégico. Então, é muito importante que se preste atenção no caminho, nas mudanças que você tem no caminho. Aí tem aquele, do caso do Monte de Andrade, no caminho havia uma pedra no caminho. Essa pedra pode ser muito ruim, mas pode ser muito boa. Por exemplo, Davi, ele usou uma pedra para matar o Golias, né? Gente, eu estou dando. Aí eu diria que é saber usar bem essa pedra, né? E aí, isso que aconteceu comigo. Quando apareceu esse treinamento, eu peguei e usei. Peguei e planejei exatamente conforme que eu pudesse aproveitar, juntando a fome com a vontade de comer. E aí eu fui. E foi muito legal, que foi bastante uma aplicação daquilo que eu estava trabalhando, da ideia que eu estava trabalhando de planejamento estratégico, e eu já tinha feito da Petrobras, do Departamento Industrial, tinha feito da Reduc, coordenado e tal, e eu consegui fazer para mim. Aí, depois, a gente pode pedir para o gostaria até que o Almeida desse uma rápida pincelada no final, como é que ele usou essa filosofia para mudar a vida dele. Bom, aí, esse foi um exemplo interessante que eu tenho na minha vida, e é verdade, né? Mas aí, se você pegar, nós estamos falando aqui de uma atividade empresarial, um empreendimento, uma empresa qualquer. Aí você tem que ter uma estratégia empresarial. E o que é estratégia empresarial? É você definir os rumos daquela empresa, o que aquela empresa vai ser e o que ela quer, onde ela quer se inserir no contexto mundial, ou no local, no mercado. E aí, essa é a estratégia empresarial. Ela define lá o principal, é o lema, o principal rumo que você tem lá.
E, a partir daí, é muito importante definir a missão. Aí todo mundo sabe missão e visão, todo mundo vê essa coisa, até no McDonald's tem isso lá. Mas eu acho que é muito bom que tenha, porque todo mundo precisa saber o que é que eu faço e o que eu estou pensando do futuro. Quer dizer, onde eu estou querendo ir. Isso para todo mundo dentro da empresa, e é importante que os seus parceiros, os stakeholders, também saibam quem é você. Então, a missão e a visão ela tem que ser bem objetiva, sintética, que fique na cabeça das pessoas, tanto a missão quanto a visão do futuro. Aí, partindo disso daí, na empresa, numa abordagem industrial, empresarial, a gente vai fazer o mesmo caminho que ele fez antes. Onde eu estou e onde eu quero chegar. O que me ajuda, o que me atrapalha. E aí tem aquela matriz SWOT que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, e que muitos de vocês já aplicaram. Quer dizer, eu posso aqui estar chovendo numa olhada em planejamento estratégico para a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui. Mas a questão é a maneira como você utiliza isso, que a matriz ela é uma excelente ferramenta. É uma matriz de decisão estratégica. Realmente é muito boa e eu uso bastante. Mas você tem que saber primeiro para que é que você está usando aquela ferramenta ali. Por isso que eu falo que o conceito é mais importante que a ferramenta. Para quem nunca viu uma matriz SWOT, ela cruza o cenário externo, o ambiente externo, que é o cenário, o ambiente interno, que é um diagnóstico que a gente faz da nossa situação. Esse diagnóstico ele é feito no dia de hoje, identificando forças e fraquezas. Quer dizer, eu sou forte nisso, sou fraco naquilo, em várias dimensões, no social, no econômico, no tecnológico, na logística, tanto de fraqueza quanto de forças. A questão humana é muito importante dentro da empresa, e a professora Laís está aqui nos acompanhando, é a mestra aqui, e aí eu não sei como ela vai fazer isso, mas acabou de tocar esse telefone aqui. Só um segundo. Aí, bom, desculpe aí. Mas aí, a gente está lá fazendo essa abordagem do ambiente externo, oportunidades e ameaças. O que está lá no futuro que eu gostaria de ter? E o que está lá no futuro que eu tenho que me precaver? Então, são as oportunidades e ameaças. E do lado de cá, no hoje, eu tenho que ver no que eu sou forte e no que eu sou fraco. As fraquezas em todas, as dimensões que você usa aqui para forças e fraquezas são praticamente a mesma que você usa lá para oportunidades e ameaças. Em que ambiente que você está trabalhando. E aí você fala de parte financeira, a gente fala da parte de comunicação, a gente fala da parte de relacionamento no trabalho e tal. Então, a partir daí, a gente faz uma matriz. E você cruza. E faz uma matriz mais bem simples. A cada oportunidade que você identifica lá, você pega uma força e pergunta assim, de que jeito, em que grau essa força me ajuda a aproveitar essa oportunidade? Como essa força influencia o aproveitamento daquela oportunidade? Aí você dá lá um grau, 0, 1, 2, 3, sei lá, quanto você matriz do jeito que você quiser. Né? Aí pega essa força, vai cruzando com todas as oportunidades. Aí faz isso para todas as forças, com todas as oportunidades. Aí depois você pega essa força e pergunta assim, cruza com as ameaças. De que maneira essa força me ajuda a neutralizar uma ameaça? E aí vai para ameaça por ameaça, também vai classificando se não influencia, se não ajuda, se é mais ou menos, se é muito, se é bastante. E aí você vai fazendo isso. Depois faz a mesma coisa para as fraquezas. As fraquezas, na verdade, elas com relação à oportunidade, elas te colocam numa posição de fragilidade, porque você não... Debilidade. Você não consegue... Ela não te ajuda a alcançar ela dificulta até você alcançar aquela oportunidade, aproveitar aquela oportunidade. Então, em que grau cada fraqueza dessa? Aí você vai fazendo e depois chega no quarto quadrante lá, que é o quadrante crítico, onde você cruza as fraquezas com as ameaças, né? E aí, assim, em que grau essa fraqueza que eu tenho me deixa vulnerável à ameaça tal? E aí você bota lá 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, se quiser.
E aí vai assim, uma por uma. Então, você cria uma matriz que, no final, somando tudo na linha das forças e a linha das fraquezas, você vai ver quais as forças são mais importantes e quais as fraquezas são mais importantes, porque são aquelas que influenciarão mais ou menos o aproveitamento de oportunidades e ameaças, que é o que você quer, que é o que vai colocar você no futuro, é o que é o futuro, né? O futuro é um conjunto de oportunidades e ameaças que, em princípio, você não conhece, mas você pode imaginar, pode pesquisar e existem... Quanto mais perto da verdade você estiver, mais preciso vai ser o seu plano, né? E aí, com isso aí, você define aqui quais são as forças e fraquezas mais importantes, quais são as oportunidades mais importantes. E aí, vamos pensar, o que são essas oportunidades e ameaças muito importantes? Se é uma coisa que está no futuro, onde você pretende chegar, a gente vai dizer que isso é um objetivo. Ou seja, o que é o objetivo? É aproveitar uma oportunidade, aproveitar outra oportunidade, vários objetivos. E também neutralizar uma ameaça, neutralizar a ameaça 1, neutralizar outra ameaça. Então, é um conjunto de objetivos que visam aproveitar, significa que você... o seu objetivo é aproveitar a oportunidade e o seu objetivo é neutralizar aquela ameaça. Então, esse é um conjunto de objetivos, é um conjunto que se forma no futuro, lá, onde você tinha oportunidades e ameaças que você identificou como críticas, através do uso da matriz, que a priorização foi feita na quais são as oportunidades mais impactantes e as ameaças mais impactantes. Então, você criou lá uns objetivos no futuro. Lembra que eu fiz aquela desenho assim, né? Aí você estava aqui no futuro hoje e você tem lá no futuro. Então, no futuro, você criou objetivos. É aquilo que eu vou buscar. Só que, para andar para o futuro, eu disse que você tem que traçar uma linha assim. E você vai andar para o futuro, não vai andar na horizontal. Na horizontal seria você manter as suas forças e fraquezas do mesmo jeito. Só que, quando você chegar daqui a 10 anos, a sua empresa não existe mais. O futuro não tem lugar para você, porque ele está lá em cima e você está aqui embaixo, né? E aí, você vê, tem vários exemplos de empresas que fizeram apostas mal feitas ou ficaram no marasmo, acreditando que estavam bem, e quebraram. Várias marcas que a gente não vê hoje. Se você pensar em Casaxeno, se pensar em Casa da Banha, pensar nos mercados que a gente tinha naquela época, pensar aí nas empresas aéreas, você pensar em várias outras empresas de informática, inclusive no mundo de computadores, no mundo todo. Bom, são várias, e você tem exemplos que não acabam mais. Mas, por quê? Porque talvez não tenham conseguido dar esse upgrade na sua gestão, que é essa linha que a gente cria daqui, de onde eu estou para onde eu quero chegar, que é baseada na identificação das forças e fraquezas, nessa identificação de quais são as mais importantes, porque você não pode atirar em tudo, tem que tirar no mais importante. Depois você acaba acertando o menos importante também. Mas o importante, o essencial é que você atinja os mais importantes. Então, assim, o que é isso? Pegar uma força e manter ou melhorar ela é estratégia. É estratégia de ação. E então, se você pegar também uma fraqueza e tentar melhorar ou reverter essa fraqueza de maneira que ela se torne uma força, ou pelo menos que ela se torne neutra, é uma estratégia. Então, o que você tem que fazer é mexer. O que você pode fazer, porque você não vai mudar o mundo, né? O mundo vai andando lá independente de você. Você vai ter que mirar nele e tentar ver onde você quer estar naquele mundo lá e criar seus objetivos. E aqui, o que você pode fazer é mexer nas suas forças e fraquezas de maneira que você trace um caminho daqui para lá. Que ao chegar lá, essas forças e fraquezas que você tinha aqui estejam de tal forma que te ajudem a te colocar lá, te atingir os objetivos que te posicionaram, você mirou no futuro lá. Então, essa é a essência do planejamento estratégico, ou seja, você saber onde você está, saber onde você quer chegar, identificar as oportunidades e ameaças que estão no futuro, identificar as forças e fraquezas que você tem, que pode te ajudar ou atrapalhar, e trabalhar, mirando lá para cima, trabalhar esse caminho em estratégias. E até aí, legal,
né? Pensamos em um bonito plano estratégico, não é? Mas não existe assim, aquela coisa do sonho. Você tem que sonhar e criar condições para que você realize esse sonho. E aí vem as ações de nível estratégico. Então, são aquelas ações que vêm trabalhando nas causas das fraquezas. Eu não consigo mudar minha fraqueza simplesmente porque quero. Eu não consigo mudar minha fraqueza se eu não trabalhar nas causas dela. Quer dizer, eu tenho que ir naquela coisa da causa raiz, causa imediata, causa básica, causa raiz. Eu tenho que ir lá na causa raiz e criar uma ação que realmente me transforme. Porque se a gente não buscar a transformação, a gente vai um pouquinho para frente, mas vai ficar para baixo de novo. A gente tem que fazer mudanças. E a professora Laís está aí na última palestra, na última bate-papo, foi ela e o professor Dr. Richard, ficou muito bem esclarecido lá, né? Então, se você não mexer aquilo não atingir teu coração, eu falo isso, eu sou meio assim, às vezes parece um pouco piegas, mas se você não deixar aquilo entrar no seu coração, você não vai fazer. É o processo de mudança. O processo de mudança começa... O Herzberg é um cara que ele colocou uma curva também muito interessante, partindo de um ponto lá qualquer, você fazer o processo de mudança e transformação. O primeiro é dar conhecimento. E aí você trabalha para o tempo aberto e energia aberta, se você consegue dar conhecimento para as pessoas. Depois, você chega num ponto que, a partir daí, você tem que trabalhar com muito mais intensidade, muito mais tempo e mais energia. Você tem que trabalhar para mudar a atitude individual. Aí, quando você consegue trabalhar isso, você vai conseguir chegar num ponto onde você consegue trabalhar o comportamento do grupo. E aí eu estou pedindo licença para a Laís aqui, se eu estiver fazendo alguma digressão, mas isso é uma licença poética. Tá? Aí você vai exigir mais tempo ainda e mais esforço para você mudar o comportamento do grupo. E o dia que você conseguir mudar o comportamento do grupo, tem uma coisa que você mudou, a cultura, porque você conseguiu mudar os valores, os princípios, que você conseguiu incutir nas pessoas, e aí é o único ponto de não retorno, porque nesse caminho todo que ele foi seguindo para cima assim, de qualquer um deles você podia cair para baixo. Aquela empresa serrote, que vai fazer, cresce e depois cai. Ela tem que ser uma escadinha, que você vai subindo, e o único ponto de não retorno é quando você chega no ponto da transformação da cultura. Porque aí é a cultura que passa a dominar o comportamento, a atitude individual, e daí para frente. Bom, eu queria dizer que essa coisa toda do planejamento estratégico só se consegue fazer com um processo onde você faça todas as pessoas criar o querer coletivo, que é fazer com que essas pessoas entendam o que nós somos hoje, o que nós queremos ser no futuro e o que nós estamos fazendo em conjunto para chegar lá. E essa força de trabalhar junto, da cooperação, é que faz a empresa se mover. Sem cooperação, é como uma placa, ela está lá. Se você tem vetores para tudo quanto é lado, você passa um ímã em cima, você direcionou aquelas setinhas todas para o mesmo lado. Aí você tem alguma coisa que presta. Então, eu queria dizer que na empresa é a mesma coisa. A gente tem que tentar fazer com que as pessoas fluam para o mesmo, mirem para o mesmo lado, corram para o mesmo lado e queiram ir para lá. Essa parte assim, de querer, eu acho que é fundamental, é o querer coletivo. Bom, então, nessa parte de comportamento, eu acho que tem gente muito melhor do que eu para falar, mas eu estou colocando aqui porque tudo isso que nós falamos aqui, e eu só fui lá. Lembra que quando chegava no meio do caminho lá, eu tinha lá um assalto, eu tinha um pneu furado, eu tinha o ar-condicionado que não funcionou, ou tinha uma lama, não sei o que, e eu via a plaquinha de Niterói e falava assim, pô, vou voltar. Mas eu não voltava, e no fim das contas eu não voltava, porque eu tinha um sonho. E então a gente vai sofrer ao longo do tempo um monte de percalços nesse nosso caminho de planejamento estratégico. Mas a gente só vai para frente se a gente lembrar sempre o que está lá no nosso sonho. Porque é ele que faz com que a gente não desista diante das dificuldades. E por isso que eu acho que a missão e especialmente a visão de futuro tem um papel fundamental nisso, porque ela é a estrela cadente lá que vai fazer com que a gente chegue lá.
E aí eu diria que o Frank falou aqui agora, e é importantíssimo que a gente esteja caminhando de forma integrada, e não cada um do seu lado. Essa integração é fundamental. A gente vai andar junto. Se não for junto, não chega lá. Porque no meio do caminho, cada um vai sair para um lado. A gente vê, não vou entrar em discussão política aqui, mas a gente vê, se a gente não conseguir se unir em torno de uma solução para o país, e ficar brigando para um lado e para o outro, os vários poderes brigando, a gente não consegue em lugar nenhum. A democracia, eu diria, que é uma integração, um equilíbrio dos três poderes, executivo, judiciário e legislativo. Mas se não se unir, isso não é democracia, não é nada. Então, nós não vamos a lugar nenhum. Então, você fica brigando para o outro, um boicotando o outro, e se for assim, a gente não vai, porque cada um vai estar remando para um lado. E, né, eu diria assim, esse é o ponto essencial, comportamental, atitudinal, que é dado muito pela maneira como você coloca, ou seja, a comunicação é fundamental para você conseguir fazer, e eu diria que a gestão do conhecimento também, porque faz com que as pessoas entendam melhor os processos, né? Para você conseguir fazer realmente uma equipe, um grupo que trabalhe cooperando e não disputando. E aí o individualismo ele só serve para compor o conjunto, né? E se ele for o individual for o protagonista, a gente não chega, quer dizer, algumas pessoas podem até chegar, mas vai chegar uns gatos pingados e provavelmente vão chegar mais fracos do que os concorrentes que andaram de forma integrada. Então, estou respondendo aqui já uma questão que o Franklin colocou, que é muito importante. Tá? Agora, o que é nesse meio do caminho? Eu tenho agora uns 15 minutinhos, pelo que eu estou entendendo. Mas o importantíssimo, eu diria, que é o monitoramento. O tempo todo você tem que estar sabendo o que está rolando. Ou seja, a gente tem que ter um processo de monitoramento através de indicadores, de análise crítica, relatórios, qualquer instrumento que mostre se realmente você está caminhando naquela direção. Você pode estar desviando, pode ter em vez de ir à Lua, o teu foguete está indo para Marte e você não percebeu. Então, você tem que estar monitorando se você está na rota certa. E você tem que estar monitorando se o objetivo ainda está lá. Ou seja, se esse objetivo, se o mundo mudou, aquilo que você imaginou mudou, apareceram outras oportunidades ou outras ameaças, e aquela oportunidade que você mirou lá não existe mais, e aquela ameaça também não existe, você tem que fazer parar, dar uma pausa para um freio de arrumação, né? E fazer uma revisão do seu plano estratégico. E isso você faz, esse monitoramento, através de indicadores e através dessa análise crítica mesmo, analisando, fazer reuniões de análise crítica permanente, periodicamente, e você acompanhando o ambiente externo. Então, tem gente, nas grandes empresas, tem gente que só se ocupa em fazer o monitoramento, o acompanhamento do ambiente externo e o monitoramento, e aí é monitoramento também do ambiente interno, porque, de repente, você estava confiando que você tinha uma força e você estava indo com ela para frente, e mudou isso por algum motivo qualquer, um acidente aqui dentro, alguma coisa assim, mudou e você não tem mais isso. Aí você não pode contar isso como mais uma força, então a sua estratégia vai ser retomar aquela força. E também tem coisas que problemas que você achava que ia durar os 10 anos e eles já se resolveram nos 2 primeiros anos. E aí você está com uma estratégia lá, gastando o seu espaço, sua energia, tratando uma estratégia de uma coisa que já está resolvida. Aí você olha, volta para a sua matriz SWOT lá e busca a primeira estratégia que for fora da lista. E pega e cria uma outra estratégia, pegando aquela fraqueza e dando uma melhorada, né? Uma revertida nela. Então, ou seja, o processo ele é dinâmico, você não tem precisão científica para você estar assim, exatamente isso. Nem a NASA, quando manda foguete para a Lua, ela tem todas as certezas do mundo, né? Ela vive corrigindo rotas, até porque tem asteroides no meio do caminho, e a gente, na nossa vida pessoal e na vida empresarial, empresa, tem um monte de asteroide, um monte de cometa passando aí, e às vezes a energia deles mexe na sua rota.
E aí você tem que ficar prestando muita atenção nisso. Então, eu vejo assim, o acompanhamento e o monitoramento através de indicadores de análise crítica é fundamental para você saber se aquilo que você planejou está sendo feito. Para saber se as suas ações estão produzindo os efeitos de trabalhar nas causas, se ele, tanto das forças quanto das fraquezas que você escolheu, como se aquelas oportunidades e ameaças ainda estão lá e em que grau, né? E aí você faz realmente uma avaliação. Eu diria que em 10 anos você teria que ter uma parada para reflexão, além desse acompanhamento contínuo, uma parada para reflexão, uma revisão a cada 2 anos, pelo menos. Então, é assim que funciona, né? E aí eu diria que a gente tem que fazer aquilo que fazer com que a gente planeje e tenha condições de cumprir e tenha o compromisso de cumprir. E aí vem essa parte que ele está falando, da integração, da cooperação, isso todo, e as individualidades se vindo apenas como um componente do conjunto, e não como protagonismo, protagonismos nefastos até, né? Aí eu sempre usei uma história de uma definição de insanidade, e anos depois, já nas últimas turmas agora, que eu fui descobrir que era do Einstein. Infelizmente, eu não tinha essa informação, mas eu peço desculpas a ele lá. É o seguinte: definição de insanidade: fazer as coisas da mesma maneira e esperar que os resultados sejam diferentes. Então, ou seja, se a gente está aqui hoje, está confortável, está na zona de conforto e se quer se comportar assim, a gente não vai mudar. E se a gente não mudar o mundo mudar, nós vamos ficar fora do contexto. Ficar fora do contexto significa ser eliminado como empresa. E eu acho assim, se a gente, voltando para o assunto que o Almeida colocou, da questão pessoal, se você faz um planejamento para a sua vida pessoal, com essa filosofia, esses pensamentos todos aí, você pode nem usar tanta metodologia, mas você faz uma definição do pensamento, um foco no pensamento estratégico para a sua vida, e você tem que prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor quando você está indo nesse caminho que você escolheu. E aí, muitas oportunidades aparecem. Eu vou só lembrar aquela coisa que eu tinha um plano de fazer uma poupança e era dando aula, fazendo uma coisa qualquer, ou fazendo um bico qualquer, eu não sei, mas era um... E, de repente, caiu no meu colo um treinamento que estava planejado para o meu antecessor lá e que saiu. Gente, aí você tem que pegar aquela oportunidade e colocar no seu objetivo principal ali. E foi isso que aconteceu. E a gente, na coisa pessoal, por exemplo, a gente está dizendo que eu tenho um amigo meu que era gerente de engenharia e manutenção de um hospital, numa universidade, e aí ele um dia, ele começou a pensar dessa maneira, e aí ele começou a direcionar, buscando assim, o que eu quero da minha vida, como é que vai ser meu futuro. Eu não quero ficar nisso que eu estou hoje. Ou seja, eu vou chamar de banagem, mas não é muito elogioso, mas não é bem isso, não. É assim, você está confortável, zona de conforto é antítese da evolução. Então, pode ser muito gostosinho, muito quentinho, mas você não sairá do seu caminho. Tem um livro chamado O Mundo de Sofia, em que um autor dele, um dinamarquês lá, que ele fez esse livro a partir de umas mensagens que ele passava para a filha dele, tentando ensinar filosofia para ela. Não sei quem conhece. Mas ele fez uma imagem muito interessante de o mundo andando a centenas de milhões de quilômetros por hora no universo, sei lá o que é o universo, não, mas por aí. E, de repente, esse mundo era um coelho. Era um coelho, velocidade imensa, aquele pelos, assim, e os pelos, aquele negócio todo. E aí as pessoas nasciam no couro do coelho.
e elas iam subindo pelo pelo do coelho. Aí, quando chegava, quanto mais em cima nós chegávamos no pelo do coelho, mais balançava o pelo do coelho, que ele estava realmente acelerado. E aí, as pessoas que tinham assim, mais interesse numa coisa mais grandiosa e admirar aquela maravilha que era o universo dela, elas subiam mais para cima do pelo do coelho, porque ia enxergar mais à frente. Mas tinha que se segurar ali e tinha que ter a estratégia dela para conseguir seguir, subir no pelo e agarrar no pelo do coelho. Mas muitos achavam mais confortável escorregar de volta e ficar junto do couro lá, porque ali era quentinho e confortável. Só que o universo estava passando ao redor e ela não estava vendo. Então, eu diria que essa é uma maneira de ver que coaduna com o que a gente está falando. Nós temos que ver a nossa ida para o futuro, qualquer que seja a empresa, a pessoa qualquer, como um coelho, que você vai ter que se arriscar. Você vai ter que entrar numa posição naquele coelho que está andando na velocidade acelerada, de maneira que você possa ver o futuro e ver as oportunidades e se admirar com aquilo. Nesse meu livro, eu acho muito interessante, porque ele se transformou num livro de filosofia e era através dessa mensagem que passava para a filha dele. Era para ser filosofia para crianças, mas é muito para adulto, né? Aí ele diz assim, só o que é preciso para ser um bom filósofo é ter a capacidade de se admirar com as coisas. Que às vezes a gente fica numa coisa tão confortável da coisa, a gente perde a capacidade de se admirar com as coisas que estão em volta. Entendeu? A gente esquece de ver a maravilha que tem em volta da gente. E a gente fica perdendo o nosso tempo, nossa energia, nossa vida numa coisa muito parado, muito, eu não vou dizer medíocre, porque cada um escolhe a sua coisa. Mas eu diria que para quem almeja um futuro melhor, alguma coisa melhor, quem quer enxergar além dos limites, beyond the limits, né? Eu diria como é que a gente, se a gente quer fazer isso, que é ir além, a gente tem que desafiar os limites. A gente não pode ficar naquele cercadinho que é a zona de conforto. E ficar naquele cercadinho da zona de conforto é exatamente o que o Einstein fala lá de insanidade. Fazer as mesmas coisas, as coisas da mesma maneira, e esperar que os resultados sejam diferentes. E os resultados precisam ser diferentes, porque se não forem diferentes, você vai continuar naquela posição lá, que não está crescendo muito. Eu estou falando isso, falando do ponto de vista pessoal e falando do ponto de vista empresarial. Se eu não tivesse desafiado várias coisas, eu não teria ido conhecer a Europa nenhuma. E se as empresas como a Sony, a Petrobras, a Shell é líder mundial nessa área de planejamento estratégico, são grandes porque estão o tempo todo pensando diferente, saindo do quadrado. Eu tenho um filme todo mundo tem um livro de cabeceira, eu tenho um filme de cabeceira, Sociedade dos Poetas Mortos, que trata de inconformismo e trata de você olhar de cima. A cena, para mim, chave daquele filme é quando o professor manda os alunos se levantar das suas cadeiras e subir na mesinha onde ele dava aula. Ele fala assim, como você está vendo essa sala daí de cima? É igual ou diferente de onde você estava parado antes? E eu acho que essa é muito bacana. Eu acho que esse negócio é fundamental. Você olhar diferente, olhar de uma outra postura, olhar de outra maneira, não se conformar com a zona de conforto, que aí, vamos dizer assim, não é o... Vamos dizer, pode ser até que seja gostoso e confortável durante o tempo, mas não para uma empresa que tem outros sonhos, quer andar no pelo do coelho, a gente realmente tem que questionar o presente e olhar para o futuro e fazer um caminho que seja diferente do que a gente faz hoje. Bom, eu teria uma opção de coisas que eu poderia voltar em cada um daqueles itens que eu falei e talvez explorar um pouquinho mais.
Mas como eu sei que tem um horário para acabar e ele está faltando 3 minutos, eu não sei se o professor Almeida quer falar alguma coisa e colocar aí. Falta 1 minuto. Deixa eu só completar. É mãozinha ou é 1 minuto para acabar? Um só. Eu queria dizer o seguinte: você foi primoroso na sua palestra, como sempre foi, e me emociono muito de estar aqui vendo você falar, porque isso mexeu com a minha vida inteira, né, cara? Então, uma vez eu estava no hospital, isso era 94, e Gasal já era professor do Engeman, Lorival já ia lá, eu já tinha aula com você desde 85, lá na UERJ, no CEPUERJ, e aí eu fiz um projeto no hospital, e movimentando toda a parte dos funcionários, eram 150 na ocasião, e aí o Gasal olhou, eu falei, Gasal, eu queria que você desse uma olhada aqui nessa apostila. Saudoso Gasal, que hoje canta com Bezecri lá no céu, né? E conta muita piada. E aí ele falou assim, Almeida, eu conheço esse material, cara. Aí eu falei, eu sei que você conhece, porque esse material foi extraído lá das suas aulas, junto com o do Nelson, com o do Lorival, parará, parará, parará. Então a gente montou um programa de trabalho para os funcionários do hospital. E o interessante é que as pessoas eram super mal vistas por falta de uma liderança. Então, as pessoas não conseguiam produzir o que queriam produzir por falta de uma boa liderança, né? Da pessoa não dar os recursos para aquele funcionário trabalhar. Então, é muito fácil a pessoa se acomodar, é muito fácil a pessoa dizer que está difícil, mas se a pessoa fizer um bom planejamento, ele tira ouro de um terreno que já está esgotado. Ele consegue tirar ouro dali, ele consegue fazer coisas diferentes, como você colocou. Eu também tenho esse filme que você disse aí na minha cabeceira, porque eu adoro exatamente essa parte que o aluno sobe na mesa e o cara fala, ora agora, né? Foram 3 olhares, né? Sentado, em pé, em cima da mesa, né? E aí, o que você está vendo aí, rapaz? Então, eu acho que o gerente, como eu falo nos cursos nossos, ele precisa estar ora sentado, ora em pé e ora em cima da mesa. Ele tem que olhar diferente. E se o gerente não entender que ele está ali e tem que ser como fosse o primeiro dia, né? Que o primeiro dia é aquele dia que você chegou na empresa, pô, você está todo eufórico para conhecer aquela empresa, você questiona tudo. E a grande questão é que se você para de perguntar, parou a motivação. Você tem que questionar, porque o questionamento, essa discussão é que faz isso acontecer. E eu tive a sorte, depois, em 2000 e pouco, lá no lado do oceano, de fazer com que os funcionários da equipe fizessem planejamento estratégico do laboratório. Isso aí, para mim, foi o grande ganho de tudo, é dar consciência ao profissional para ele poder sentar e discutir o dia dele até tal data. E com isso aí, né, só para poder fechar, para não atrapalhar a sua grande palestra, a gente mudou a vida de várias pessoas, porque várias pessoas voltaram a estudar, várias pessoas fizeram profissionalização, eram serventes e viraram grandes profissionais. Então, Nelson, você é um grande líder, você foi sempre um grande professor. Eu fazia questão sempre de ir nas suas aulas, principalmente planejamento estratégico, para poder, de repente, sacudir um pouco os alunos, porque às vezes o aluno, lá vem o Nelson aí falar desse negócio chato, planejamento estratégico, né? Só que às vezes a pessoa não consegue perceber a profundidade do conceito que está sendo passado, que pode realmente mexer na vida dele, pode mexer na vida da empresa dele. Então, quando a gente escolheu o título de falar da vida, né? Era um minutinho que deu um problema aqui. Cuidado com o mouse aí. Minha esposa está mexendo o mouse lá, está mexendo o mouse aqui. E a gente mexe com tudo, com a organização, com a vida da gente, com a vida dos funcionários da gente. É algo invisível. Talvez o melhor conceito de planejamento estratégico é que você tem o que é tangível, né? Você tem tangível seus indicadores, todo mundo ali trabalhando, recebendo. O intangível é quando o cara vai um pouquinho mais fora do escopo de trabalho, e o invisível é quando ele vai muito além, você atinge a casa dele, né? Então, eu acredito muito nisso, tá? E essa aula que você deu hoje é uma aula magna, para mim, maravilhosa, né? Eu acredito que a gente tem que olhar com mais propriedade para esses conceitos, com a relação humana no trabalho, que foi o bate-papo passado da Laís e do Rich,
e hoje o seu fecha uma caderneta, né? Fecha um negócio. E o mais importante, você falou, hoje nós somos PUC, porque nós estamos fazendo diferente, né? Nós estamos questionando um processo e estamos fazendo diferente. Essa diferença que faz com que vocês sejam os grandes professores, porque não se submetem a determinadas coisas. Então, gente, eu vou passar aqui agora aqui. Posso, deixa eu Pode posso tudo. pegar um gancho aí? Pode tudo. Pode tudo. Tem um filósofo que eu não sei qual é, se é Aristóteles, eu posso até, alguém aí deve saber melhor do que eu, mas ele disse que o que move o mundo não são as respostas, mas as perguntas, porque onde ele faz você questionar o que você está fazendo, que é o caso disso de olhar diferente, subir lá nos 3 olhares lá do filme. Outra, o Ilan falou da pedra do Travessia Petrópolis-Teresópolis, porque eu conto na aula a história da Pedra do Sino, mas essa é muito comprida para contar aqui. Vamos deixar para quando tiver o curso lá eu conto. E outra coisa que eu compro, coisa que eu disse aqui, é fundamental no processo, que você falou aí, e alguém também colocou integração, não sei o quê, é o seguinte, você tem que fazer esse trabalho com as pessoas que estão no processo, as pessoas, com todo mundo. Então, nós fizemos com os supervisores, fizemos com executantes, fazemos com várias pessoas, né? Na Reduc, nós colocamos 800 pessoas para trabalhar no planejamento estratégico, de 2.400. Então, o que é isso? É o conceito de pertencimento, o sentimento de pertencimento, de participação e de comprometimento. Aí eu lembro que teve uma história que o nego falava que era a diferença entre participação e comprometimento, era o seguinte, é do Ham Eggs. A galinha participa, porque ela dá o ovo, mas o porco se compromete, porque ele tem que morrer para dar o tocinho, o bacon. Pode ser meio sinistro, mas porque eu estou com fome agora, eu lembrei dessa história. Eu lembrei agora também uma coisa interessante, foi o seguinte, em 2013, a gente foi convidado pela Gestalt para fazer um trabalho na Baia. Estou até aí com 2 grandes gerentes da Baia, na época, que era o Jorge Braga e o Túlio Monteiro. E a coisa interessante foi que o diretor industrial falou, eu não quero que você faça nada. A gente fica até sem me preocupar. Como é que eu vou fazer a consultoria e não vou fazer nada? Não, eu quero que você passe a ferramenta para os funcionários e os funcionários vão lá fazer as coisas que tem que ser feitas. E aí foi interessante, porque num treinamento que teoricamente teria que ser um 5S, virou um 5S turbinado, que tinha ergonomia, planejamento estratégico, tudo misturado junto, né? E foram treinadas a equipe inteira, os 440 funcionários foram treinados, do diretor industrial até o ajudante lá de serviços gerais e tudo mais. E o interessante é que no planejamento estratégico, que era a análise dos cenários, né, que tinha nas fábricas, né, e as pessoas conseguiram até orçar nessa aula de 16 horas o quanto que custaria de custo-benefício daquela atividade, ou seja, quanto está se perdendo, quanto se ganha. Então, é lógico que não por 16 horas as pessoas não iam chegar nesse consenso. Só que as pessoas não iam embora. O compromisso era tão grande que eles ficavam na empresa para poder trabalhar esse negócio, para poder revisitar a fábrica, para poder fazer PowerPoint. No dia seguinte, eles se juntavam de novo e aí discutiam o PowerPoint, misturavam os grupos de novo, tudo misturado, e no final do segundo dia saiu um resultado belíssimo. Esse resultado belíssimo deu 1.480 pontos de melhorias em processos classe A na empresa. Quer dizer, já estava tudo assim, 100% legal. Eles conseguiram mapear 1.480 pontos de melhoria exatamente porque eles saíram do conforto, porque eles começaram a questionar o dia a dia de processo de manutenção, de produção, de fornecimento de matéria-prima, de tamanho de bag. Então, essa ferramenta, planejamento estratégico, ela é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Ela, para mim, é uma coisa que tem que vir lá na base do 5S. Vai fazer 5S? Por que o 5S não dá certo? Porque as pessoas só fazem o 5S. Daqui a pouco o cara esquece daquilo de Seiri, Seiton, na arrumação, disciplina. Não, tem que ter disciplina. E aí o que o Franz Peter falava lá é o seguinte, para mim o S mais importante é
disciplina e conscientização. É a mola mestra para que as pessoas se incorporem no processo. É o respeito ao funcionário, né? E aí eles conseguiram lá a produção lá, que ia acontecer anos à frente, aconteceu acho que em 2017, bateram o recorde, meta, todo mundo foi para casa no mês de dezembro. Dezembro foi férias coletivo. Fora as férias normais, o cara deu um mês de férias para o funcionário. É um ganho. Então, que nem a Laís colocou aqui, você tem que envolver a tua equipe e a tua equipe tem que ter o ganho, tal qual você está tendo ganho. Aí o cara realmente ele veste a camisa, vira coração dele e fica na empresa, entendeu? Gente, tem algumas perguntas aqui, tá? Deixa eu ver aqui quem está aqui nos comentando aqui. Vamos lá. O André Souza está agradecendo aos professores. O Irlan também já agradeceu ali na pergunta dele. O Luiz Cláudio Costa está dizendo aqui que o livro que você falou do John Diamond, The Power of the Broke, é o nome do livro que você estava colocando. Jorge Braga, obrigado por sua presença. Almeida, ótimo trabalho realizado naquela ocasião. Muito obrigado, Jorge, você foi um parceiro. Túlio também está aí, também foi. Esse professor Severino está aqui dizendo excelente comentário do Carlos Almeida, um dos engenheiros mais competentes que conheço como profissional e ser humano. Olha o Severino aí. Gostaria que esse comentário fosse registrado nesse bate-papo extremamente motivante. Com o competente e admirável Nelson Cabral. Viu, Nelson Cabral? O Severino te adora. Com quem sempre aprender mais um pouco. Assim como hoje. Foi uma grande aula mesmo. Agradeço a possibilidade de assistir ao evento. O Tiago está perguntando aqui o seguinte: como engajar uma equipe se o clima geral não estiver bom, Nelson Cabral? Aí eu diria que, se ela estiver aí, que ela entre no processo aí, porque quando eu penso aqui está dando um probleminha aqui. O seguinte, primeiro, uma das coisas que a gente coloca quando a gente faz o diagnóstico, é a gente envolver todo mundo da base, de onde a gente até onde a gente conseguir alcançar, ou pelo menos gente representativa da base, e identificar quais os problemas. E se esse clima não está bom, essa é uma fraqueza, que ela pode ser comprometedora para qualquer processo que a gente quiser fazer de melhoria. E com certeza é. Então, ela com certeza é uma daquelas fraquezas que vai virar uma estratégia. Porque se você cruzar com qualquer oportunidade, qualquer ameaça, ela vai ser chave, fundamental. Então, talvez seja a estratégia mais importante, nesse caso que você está citando, é trabalhar primeiro o clima para você poder andar para frente. A gente, quando fez o trabalho de planejamento estratégico da Reduc, a gente usou a base muito geral. E aí tinha um troço muito interessante que a gente fez, que foi o seguinte: quando a gente fez o diagnóstico lá, a gente ouviu milhares de coisas, como o meu Almeida falou que eles viram lá, não sei quanto, 1.500 e poucos pontos de melhoria. A gente viu um monte de fraquezas que o pessoal identificava lá, e a gente começou pensando, olha, não vamos esperar acabar o planejamento estratégico para a gente executar coisas que já estão claras. Então, nós mexemos na central de ponto, nós mexemos no restaurante, que gastou uma grana lá, mas foi um investimento e foi sensacional e deu um retorno muito grande para o clima das pessoas. E uma coisa interessante, assim, são coisas que a gente não percebe. Por exemplo, tinha lá o ônibus, que ônibus de Macedão está aí ouvindo, ele sabe exatamente o que é isso. Tinha o ônibus de pessoal, de executantes e supervisores, e tinha o ônibus dos engenheiros. E tinha lá, cada gerente de alto nível lá, e tinha o chefe de setor que andava nas vans lá, um negócio assim. E tinha cada chefe de divisão lá, que eu era um deles, tinha um carro com motorista. Aí a gente resolveu, então, racionalizar isso. Vamos fazer assim, vamos andar 3 gerentes daqui da chefe de divisão, do superintendente e tal, e vamos racionalizar os carros. E a gente pegou o ônibus e a gente transformou num ônibus só. Então, não tinha. Aí, mas por que aconteceu isso? Porque o pessoal estava reclamando que, eles chamavam ônibus de profissionais, era só os profissionais de nível superior. E o cara que estava lá na base, que andava no ônibus, falou assim, eu não sou profissional. Então, são coisas que estavam no clima, que até o Tiago estava colocando aí, coisas do clima que impediam a gente de andar para frente, e a gente foi mexendo. Então, a gente chamou disso e depois, porque aí os chefes do setor começaram a reclamar
que, pô, engenheiros que, pô, estavam, ele falou, bicho, eu estou no mesmo barco, então cada um está usando o seu remo e tal, na posição que você está. E aí, assim, pô, aí quando eu pensei, pô, nós estamos falando para eles fazerem isso, vamos acabar com os nossos carros. Nós fomos para o ônibus também, chefe de divisão e o superintendente adjunto lá. Só não deixamos o superintendente geral ir porque ele é na questão de representação política lá. Eu acho que isso teve um impacto muito positivo, porque o pessoal viu a simplicidade e o comprometimento com a base. Assim. E para você ter uma ideia, um dos caras mais inteligentes que eu vi na área sindicalista lá, da Reduc, ele trabalhou com a gente efetivamente no planejamento estratégico, inclusive foi responsável por uma finalização de uma parte lá. E aí um dia nós estávamos numa dúvida e falamos assim, porra, nós estávamos numa reunião lá em Vassouras, aí um dos presidentes de adjuntos falou assim, poxa, eu estou saindo daqui feliz, satisfeito, mas alguma coisa parece estar faltando. Aí esse rapaz que era da base, que tinha sido convidado para participar do nível decisório lá nessa reunião de 12 dias lá, ele falou assim, não, chefe, é o seguinte, o que você acha que está faltando está aqui comigo. Eu e meus colegas aqui, do grupo vamos colocar isso, editar isso, e você vai ver que o que você está faltando, que você acha que está faltando é porque você não está enxergando. Mas a gente vai deixar isso visível. O que eu achei assim, muito interessante, que partiu assim, do topo, dizer que não estava enxergando e que o cara da base estava lá ajudando, ele fala isso. E teve manifestações de vários colegas lá que falaram assim, pô, quando eu falei que eu ia participar lá, ele falou, porra, o nego veio falar comigo, pô, nós estamos sendo representados, não sei o quê. Então, quer dizer, ou seja, essa coisa do clima está ruim, como é que você consegue fazer isso? Você tem, a primeira estratégia é trabalhar no clima. E aí eu acho que para você conseguir aquilo que a gente falou, do comprometimento, da participação. E a gente, numa refinaria que estava um bocado dividida, Macedão, dividida, a gente conseguiu fazer uma opinião andar para frente nisso aí. E aí eu diria que essas ações que nós tomamos lá, a gente chamou de ações de suporte ao planejamento estratégico. E aí saiu o plano estratégico lá e com essas ações que foram antecipadas. E aí eles falaram, eu estou fazendo isso aqui porque vocês disseram que no processo aqui isso deu força ao processo. Aí eu acho que tem saída, o Thiago. Mas qualquer coisa, como a minha ida a Campo Grande, não é muito fácil. Tem um bocado de pedra no caminho e a gente tem que driblar, e não é fácil, não. Mas uma coisa que eu acho que é firmeza de propósito. Isso, se você pegar no livro do Deming lá, No Saber Profundo, 60 primeiras páginas do livro dele mais famoso, e se você pegar os 14 princípios dele, é constância de propósito. Constância de propósito é o primeiro princípio do Deming lá, constância de propósito. Você tem uma direção e ir atrás dela. Mas se você não tiver como fazer isso, provavelmente você não vai chegar lá. E se você não tiver uma base para te sustentar, nada daquilo que você planeja vai acontecer. Fala, Macedão, querem falar? Só agradecer aí as suas palavras, mais uma vez. Você foi como a flecha que atinge, o arco que atira é a flecha que atinge. A gente ter amigo é muito bom, né, bicho? Que aí o cara bota a gente um pouquinho mais para cima, quando a gente está meio para baixo. Olha, a Jaqueline está falando aqui para você, Nelson. Jaqueline está dizendo o seguinte: nunca antes o terreno industrial mudou com tamanha rapidez. A resignação dos líderes e subordinados da manutenção fica cada dia mais difícil. Ótima aula para nos motivar e darmos o start. Eu acho que ela está certa. A gente tem que dar o start. Se fosse fácil, todo mundo fazia, tá, Tiago? Então, a gente tem dificuldades mesmo para enfrentar. Às vezes, não é nem na base. Eu sempre digo que você conquistar a base é muito fácil. Tem muita facilidade para você. Agora, às vezes, o alto escalão talvez seja o mais difícil, né? A hierarquia de nível superior e coisa e tal, são difíceis de aceitar determinadas mudanças no contexto. Só que eu acho que a gente tem que fazer ainda assim, de qualquer maneira, com a nossa equipe. E aí a gente sempre tem que fazer pelo bom exemplo.
aquilo que dá resultado no seu setor, você pode convidar um colega do mesmo nível seu, do setor do lado, para fazer junto contigo. Aí já vai ser mais um aliado. Então, eu acho que o Nelson, quando falou em clima organizacional, você também tem que saber fazer os seus aliados, buscar uma força paralela para você conseguir seguir em frente, mas não pode parar, não pode esmorecer, porque senão você vai ficar acomodado e o outro que não está acomodado, que está te perturbando, ele vai seguir na sua frente, entendeu? Não sei se o Nelson quer completar aí. São parcerias construtivas. Isso. E você falou muito, muito interessante, porque às vezes eu falo assim, uma das coisas fundamentais que eu sempre disse, né? O importante é que o líder, a liderança, o número 1 tem que estar dentro. Aí fala assim, mas se o número 1 não estiver dentro? Se o número 1 é fraco, você tem que fazer o número 2 forte. Aí você pega, faz com que os que estão logo abaixo dele se unam e façam né? E aí você vai baixando. Se aí o número 2 não tem, o número 3 você tem que conseguir. E aí você vai conseguindo fazer isso até que você consiga achar uma união. Agora, tem um negócio interessante. Laís, obrigado pela participação aí. Eu citei várias vezes porque você é 10. Mas aí eu queria dizer o seguinte, e você falou um negócio muito interessante, porque esse processo de mudança, esse processo de transformação, esse processo de construção é um processo nuclear. Ele é que nem iogurte. Quem já fez iogurte em casa, coalhada, ou você pega, bota o leite lá, bota ele morninho para ele ter tem que dar uma temperaturazinha para ele ter um ambiente positivo, né, receptivo. Aí você pega, bota um bichinho lá para contaminar. Esse bichinho faz congrega em volta dele ali, faz uma bolinha. Essa bolinha ela se racha em várias bolinhas, e cada bolinha dessa cria a sua famíliazinha ali, e o iogurte se faz um processo de nucleação. E como o Almeida falou, você faz no seu grupo e sabe que trabalha que nem formiguinha, não pode esmorecer, tem que ter constante propósito. Aí você vai lá e faz e mostra para o seu vizinho lá. Esse seu vizinho acha bacana e faz também. Quando você tiver 2, 3, aí os outros vão, e aquilo contamina, é uma contaminação positiva. E aí, quando essa coisa toda estiver contaminada positivamente, você pode mostrar até para cima, gente, olha, é fácil de trabalhar, é só a gente fazer isso aqui. Aí você precisa de patrocínio, mas aí você já tem seu produto desenhado. É exatamente como a Almeida falou aí, é o processo nuclear de formação da cultura, do novo processo, do novo futuro que nós estamos bolando aí para a nossa empresa, para a organização, para que seja. O Rodrigo está completando aqui o seguinte, é preciso achar a porta de comunicação com a equipe. Não só com a equipe, como superior também, porque às vezes, como eu falei, primeiro escalão atrapalha às vezes. O objetivo é comum, só que o brilho, você tem que fazer todo mundo brilhar, né? E o líder, normalmente, ele deixa que os outros brilhem, ele não busca a luz para ele vira a luz para quem está lá em cima, para o outro. O importante é fazer acontecer, seja lá quem for lá o que vai ganhar lá o primeiro prêmio do campeonato. Mas é aquilo que a gente estava discutindo agora, né? O Túlio Monteiro está dizendo o seguinte, obrigado pelo convite, Carlos, estar aqui ouvindo novamente o Nelson Cabral, meu mestre em 2013 no Engenho Humano. Aí, Nelson, é realmente um grande prazer. Parabéns pela palestra. Na Bahia tivemos a maravilhosa oportunidade dessa visão de um grande líder, que é o Franz Peter, de efetuarmos um trabalho transformador, aumentando e consolidando a eficiência do nosso processo com grande impacto e nossos resultados. Realmente foi gigantesco o trabalho, a gente ficou lá 1 ano, e o resultado foi muito positivo. Lógico que a equipe Bayer, ela era assim, nota 1000, né? Não pode nem dizer nota 10, é 1000, porque realmente as pessoas compraram realmente o processo, se engajaram, né? E recriaram todo um processo de trabalho. Foi muito, muito lindo. A professora Laís está dizendo o seguinte, excelente, Nelson, vou ter que sair agora, mas saio enriquecida e feliz. Um forte abraço a todos também. Tá bom? Marcelo Valadares, é possível perceber que em algumas situações que o clima está prejudicado por falta ou deficiência em um feedback ou informações confiáveis ou fidedigna. O que você acha, professor Nelson?
A questão que eu ia colocar é a seguinte: tem alguns fatores que são fundamentais para esse processo acontecer. Eu diria que liderança é um, comunicação é outro, e a informação é fundamental. E a informação ela tem vários aspectos. Primeiro, a forma como ela é passada, porque ela pode ser uma informação mal dada, ela pode ser agressiva e desmotivadora, e ela pode, se for feita de outra maneira, ela pode ser altamente motivadora. Depende da entonação que você dá, e aí é técnica de comunicação. E a questão da informação é o seguinte: a informação é uma arma poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. E ela tem que estar afiada. Eu diria assim, eu fui avaliador examinador do Prêmio Nacional de Qualidade, e um dos seus critérios lá era analisar como era tratada a informação. E a informação você tem que ter garantia da qualidade da informação. Então, é a quantidade, a maneira como é divulgada e a qualidade, a procedência, ou seja, a confiabilidade, a credibilidade daquela informação. Você tem toda a razão. Isso é fundamental que você tenha aquela medida, ou aquela informação, aquele dado, mas você tem que ter uma maneira de garantir a qualidade dele. Eu acho assim, várias empresas de comunicação, de informática, não sei o quê, tem uma coisa que é fundamental: qualidade dos dados. Qualidade dos dados e da fonte. E aí eu acho que você está certo. Então, quer dizer, alguns cuidados que não dá para falar tudo aqui, porque senão depois no dia da aula não tem nada para falar. Mas é o seguinte: a qualidade da informação ela tem vários aspectos, mas a fonte, a maneira como ela está sendo adquirida, de onde vem, e você tem que ter um teste de credibilidade. Então, eu diria, não sei se eu respondi a sua pergunta, mas se você quiser recolocar, não tem problema nenhum. Falou assim, doutor, ótimo, falou tudo, qualidade dos dados, obrigado, mestre. Luiz Cláudio Costa está agradecendo aqui o professor Nelson, obrigado, Nelson, pela sua palestra, rica em conhecimentos e informações de qualidade. A gente tem agora 4 minutos para fechar o bate-papo. Eu queria ver se alguém quer colocar alguma coisa, verbalizar, quiser abrir o microfone para poder aproveitar esses minutos. Nós temos vários professores na sala, tem o Segadas, entendeu? Tem Stoner, o Severino já colocou alguma coisa ali, mas fiquem à vontade, se vocês quiserem colaborar, falar alguma coisa a mais, pode abrir o microfone agora nesse finalzinho, para poder prestigiar aí quem está presente aqui, tá bom? Estamos na espera de vocês. Não, só queria realmente parabenizar o Nelson. Excelente, uma aula, né? Uma aula sobre planejamento estratégico, e abordou agora, no final, também toda essa questão de clima, de pessoal, etc. e tal. Como sempre, uma experiência muito vasta e que, para mim, foi muito bom. Aprendi bastante. Apesar de eu já ter também mais idade do que ele, mas deu para aprender muita coisa sobre isso. Tá certo, professor. Eu queria agradecer a todo mundo que elogiou aí, porque o pessoal exagera um pouquinho, mas eu me senti bem à vontade conversando com vocês. Agora, com relação às cegadas, é interessante, porque quando eu entrei, eu não quero chamar de velho, não, mas quando eu entrei na Petrobras em 1974, um dos melhores, se não o melhor professor do curso de engenharia de equipamentos era Cegadas. E eu falo isso para todo mundo. E nós nos tornamos amigos ao longo do tempo aí. Ele teve uma carreira na Petrobras fabulosa, né? E depois, quando saiu também, teve uma carreira de astro mesmo, né? E aí eu ouvi dele que foi legal e muito bom também. Além de todo mundo que aqui falou aí, eu queria colocar isso, lembrar isso. O meu mestre, quando eu entrei na Petrobras, falando agora que aprendeu alguma coisa comigo, realmente é interessante. Ô, Nelson, o Luiz Cláudio fez uma pergunta aqui, que eu vou tentar responder, além de agradecer a você. Ele perguntou: gostaria de saber quais as principais ferramentas utilizadas no dia a dia da engenharia de manutenção. Ô, Luiz,
Se você visitar lá o link do curso de extensão, né, em gestão avançada de engenharia de manutenção, você vai encontrar diversas ferramentas que são as principais ferramentas utilizadas, né? E a gente fala o seguinte: manutenção, desde a manutenção corretiva até você falar numa preditiva detectiva, são técnicos, né? E aí vai depender da maturidade da sua empresa em termos de como que ela está enxergando isso, a formação profissional, o uso de sistemas, né? Professor Segader vai dar uma palestra para a gente mais à frente, que ele vai falar exatamente de otimização da manutenção. Então, todas as ferramentas que a gente está apresentando aqui desde o primeiro dia, e vai isso aí até 2022, são palestras que a gente vai fazer de forma gratuita até 2022, elas estarão privilegiando todas as ferramentas que são aplicáveis em engenharia de manutenção, e são muitas, né? E cada uma tem que ser aplicada diante de um contexto que se encontra na sua organização, de acordo com seus equipamentos, com a sua criticidade, né? E tem que ser aplicado com muito bom senso, porque senão você coloca uma Ferrari para andar numa rua toda esburacada. Lógico que ela não vai cumprir o objetivo, que ela vai quebrando e chegar no final da rua. Então, às vezes, dependendo da empresa que você está, um Fusca pode ser a melhor ferramenta, né? Outras vezes você pode botar uma Ferrari. Isso vai depender exatamente dos ativos que você tem lá, daquilo que você produz, dos seus custos de manutenção, que vai ser uma palestra que o professor Lorival Tavares vai estar fazendo no dia 14/6. Então, eu aconselho a vocês a estar acompanhando a gente, porque pelo menos as principais técnicas vão estar sendo passadas aqui no nosso bate-papo. E quem quiser aprofundar, porque isso aí realmente em 1 hora não dá para você aprender planejamento estratégico. Você teve uma aula mais aí do Nelson, que deu todas as informações possíveis, só que a aula realmente vai estar no curso, né? Então, o professor Segares também vai estar, o professor Macedo vai falar de tubulação, vai falar de válvula, vai falar de bomba, mas é em 1 hora. Mas quando a gente desejar realmente aprender, você tem que se aprofundar no curso, né? Mas só de pegar a ementa do Ex-Gaman lá na PUC, você já tem as disciplinas todas elencadas, né? Esse é um curso pequeno, um curso de 170 horas. Uma pós tem 400 horas, tá entendendo? Então, a gente acredita que isso aí vai ser o nosso futuro lá. E por isso que a gente está investindo tanto nesses bate-papos. A gente está com os professores, que são os principais professores do curso, participando, entendeu? Quero dar uma boa noite ao meu amigo Júlio. Deixa eu falar só uma coisa, rapidinho. Você falou lá, não é aqui, porque nós estamos no ambiente da PUC. Não, lá no Ex-Gaman. Lá no Ex-Gaman. É lá no curso. É que, na verdade, eu já me sinto lá naquele ambiente. Então, é do comprometimento. Deixa eu só falar um negócio a respeito da última colocação que teve aí, é o seguinte. Com relação a que hora que você coloca cada ferramenta, esse troço todo, eu vou voltar ao princípio lá. Qualquer ferramenta, ela precisa que você saiba exatamente onde você quer ir. Ou seja, primeiro o conceito é o fundamental. A concepção é fundamental. Depois que você souber o que você está querendo ir, você vai e usa suas ferramentas, qualquer uma delas. Mas primeiro que tem que ter ambiência. Não adianta você jogar um monte de semente boa num terreno que não está arado ou que está muito árido. Então, a ferramenta é muito boa se você souber para que você está usando, né? Então, você tem que saber o que você vai plantar para saber qual arado que você vai usar. Entendeu? Fazendo uma figura assim, nível da minha cabeça aqui. Mas eu diria que é isso. Talvez a resposta seja essa. Vai depender muito de onde o terreno está pisando, qual o nível, como o Almeida falou, o nível de maturidade que você está, sua empresa está, até para aceitar isso, porque tem que ter uma receptividade boa para implantar qualquer mudança, qualquer melhoria. E aí eu concordo aí com o Almeida, e se você tiver alguma coisa para colocar a respeito, também pode voltar. Pessoal, só para a gente fechar aqui. Tivemos vários elogios, Thiago Bumbos agradecendo o Segadas pela presença, estava com saudade de você, Segadas, Thiago. O Vitor, que é nosso ex-aluno, obrigado, professores, por todo o conhecimento compartilhado. A Jaqueline também está agradecendo os professores.
O Valadares está agradecendo o Segadas, o Nelson Almeida, Laís, belíssima hora. Injeção de ânimo no fim do dia. Muito obrigado a todos vocês, grande abraço. O Vitor César está falando que vocês são feras demais, e é o Ávalos, que é representante de turma. O Luciano, que foi da turma 27, é muito bom poder participar com esses grandes mestres. A Jaqueline, que foi, acho que da turma 20, alguma coisa do Engeman. Está ali o Júlio Falcão também, que está nos assistindo ali, acho que foi da 28, o Júlio. Então, Jaqueline, pessoal, o que dá assim, um grande prazer para nós, professores, é que a gente realmente fica muito feliz em receber vocês, gerentes hoje, muitos em cargos até de diretoria nas empresas, e a gente formou uma amizade muito verdadeira com vocês, né? Então, a gente poder receber vocês aqui no bate-papo é uma coisa surpreendente, porque demonstra que a gente lá atrás fez um bom trabalho, né? Como eu falei hoje aqui do Nelson, né? Quando eu tive aula com o Segadas lá no Engeman, eu era engenheiro civil, bruto demais, e ele me melhorou bastante minha visão, mas ele passava lá no exercício submarino, eu errei todo o exercício submarino, porque a cabeça pensava como engenheiro civil, né? E, pô, Almeida, tem que sair da caixa, né? Eletrônica é outra coisa, né? Então, aí hoje a gente vê o quanto que um curso faz a diferença na vida de um bom profissional, porque você consegue pegar aqueles ensinamentos e você segue em frente. E a gente vê vocês aqui como tivesse um atestado para a gente de que prestamos um bom trabalho, fizemos o nosso melhor, principalmente quando a gente vê todas essas palavras carinhosas de vocês, né, Nelson? A respeito disso aí, tem um filosofia chinesa que diz assim: só se aproxime de alguém se você tiver certeza que essa pessoa vai ficar melhor depois que te encontrar. E aí eu ouvindo esse depoimento do Irlanda, da Jaqueline, do Thiago e tal, Vitor, gente, olha, eu não vou nem citar todos, então vou faltar algum. Mas como a gente viu em cada turma dessa a evolução das pessoas, a evolução profissional e até a evolução pessoal, né? Que eles mesmo declararam, assim, os discursos nas formaturas que a gente foi, as homenagens que a gente recebeu, tudo isso assim, e inclusive, eu diria o seguinte, que diz que o mesmo homem não cruza o mesmo rio duas vezes, porque ele não é o mesmo homem e o rio também não é o mesmo, a água do rio é outra. A gente também, quer dizer, eu diria assim, a gente cresceu tanto, e eu sempre falava no final da aula, gente, que é uma covardia, vocês pagam para eu me ouvir, eu recebo para falar para vocês, e eu aprendo e me divirto muito mais do que vocês. Então, é até desbalanceado. Então, eu agradeço aos comentários dos alunos e dizer que todas essas pessoas que participaram com a gente, os alunos, as outras pessoas que participaram hoje aqui, com certeza mexeram na minha vida hoje. E, com certeza, estou me sentindo melhor agora do que 1h30 atrás. É isso aí. Professor Severino com a camisa do Fluminense, festejando aí. Tá bacana, né? Hoje o Sérgio Botafoguense não veio, sentindo falta do Sérgio aqui, o Botafoguense de 90 anos de idade, que está nos assistindo todo bate-papo, entendeu? Mas a gente fica feliz. Pessoal, a gente tem que desligar aqui a conexão. Ok. Está na nossa hora. Se dependesse da gente aqui, a gente ficava até amanhã de manhã batendo papo. Só que o Rodrigo tem um compromisso da vida dele, está aqui nos assistindo aqui. Rodrigo, muito obrigado pelo seu apoio. Você mais uma semana esteve com a gente e foi primoroso a sua presença. Muito obrigado mesmo. Pessoal, Nelson Cabral mora no meu coração. Só lembrando aqui que eu não citei uma coisa. Não, você está me ouvindo? É o seguinte, lembrar aqui que o Macedão, quando nós entramos juntos na refinaria, e a gente fez muitas parcerias lá, era muito legal. Então, eu tive um prazer de trabalhar junto com o Macedo em várias coisas, em paradas, e vários nós somos amigos de família e coisa assim, mas independente disso, ele é um profissional assim, que eu respeito demais a conta e é um dos professores que a gente trouxe para o curso e eu acho que, com certeza, dá banho que em qualquer pessoa que falar do assunto que ele está falando,
porque eu falei que eu sou um cronista, porque eu falo das coisas que eu já fiz e usando a teoria que eu aprendi. O Macedo, com certeza, é isso também. E ele não está falando de coisas de orelhada, é coisa que ele fez. E eu diria, aí tem os outros aí chegados, a Laís, pô, gente, show de bola. Os outros professores que não estão, eu não reconheci aqui na passagem, mas todos eles foram importantíssimos na minha vida pessoal, porque eu aprendi a beça e sendo colega, sendo do lado, por indução, né? Essa coisa vem por indução. Assim. E aos outros parceiros aí, meus alunos, realmente agradeço demais como vocês me fizeram crescer ao longo do tempo das nossas turmas, aí, nossos bate-papos. E nos churrascos que a gente fazia no final do curso. Beijo. Beijo. Com Deus, todo mundo. Deus. Vocês também.